FNC 2. Início nesse momento o apito final, nesse instante trazendo todas as informações dos jogos que acontecem na UEFA Champions League, todos os preparativos para mais uma noite de Champions na quarta-feira e também repercutir todos os detalhes dessa UEFA Champions, dessa rodada de terça-feira da UEFA Champions League. O apito final já está no ar e eu já chamo ele, Thiago Caetano, para trazer toda a análise da vitória do Bayer Leverkusen em Manchester. Thiago Caetano. Uma bela vitória, né, do Leverkusen. Uma vitória fora de casa, merecida. O time uma boa estratégia. Começou um pouco assustado, mas logo ajustou o jogo. É um time que não começou bem a temporada, mas vem melhorando na Bundesliga. Na UEFA Champions League vem brigando aí por classificação. O Pep Guardiola preferiu administrar alguns jogadores desse jogo. Talvez a estratégia correta não seria essa, até porque no final de semana tem um adversário mais acessível, né? Mas aí a escolha também do treinador. Talvez se ele colocasse hoje, depois de cair no final de semana, conseguir, não sei. A gente não tá nos bastidores. Mas o fato é que não deu certo. Começou com um time bem modificado. E aí a equipe do Leverkusen aproveitou as melhores oportunidades, aproveitou da melhor forma para fazer os gols. E a eficiência valeu muito hoje para cima do Pep Guardiola, para cima do Manchester City. 2-0 Leverkusen. 2-0 para o Bayer Leverkusen, resultado que realmente traz um pouco mais desse carinho e desse cuidado para o Bayer Leverkusen na temporada, para quem sabe prosseguir até mesmo com uma vaga direta nas oitavas de final. E antes de complementar aqui com o Thiago Caetano todos os detalhes da rodada, terminou a partida no Stamford Bridge nesse momento. Vitória do Chelsea diante do Barcelona por 3-0, o Rafael Cabral. Exatamente, uma vitória aí da equipe do Chelsea, né? Uma vitória muito merecida, né? Porque a equipe do Barcelona, com todos os erros os mesmos erros que tem aí a equipe do time do Barcelona, né? A equipe do Hans Flick, tentando modificação depois a expulsão do Ronald Araújo, que prejudicou muito mais o rendimento da equipe de Barcelona. O Chelsea fez os gols no segundo tempo com o Estevão e também do Delap. Mais uma vez a falha da zaga, né, foi evidente, que foi muito grande. Isso é uma coisa muito importante da equipe do Chelsea, que tem aí uma das maiores equipes do futebol europeu, e agora tendo aí de situação muito favorável, que a equipe do Chelsea está na 4ª colocação no campeonato, e o Barcelona caiu muito, né? 15ª colocação, e já foi campeão várias vezes da Champions League, que não pode ficar nessa posição, né? De uma estrutura como é o Barcelona de hoje, tentar mudar a forma de jogar. Mas hoje foi péssima a atuação da equipe do Barcelona, e feliz pela atuação do time do Chelsea, né, do técnico Enzo Maresca, que agora tendo aí de encarar, né, para a partida contra o contra o Arsenal, o jogo do campeonato na Premier League, né, no domingo agora, com moral, né, e agora tendo na próxima partida contra o Atalanta fora de casa, mas com uma moral muito grande para esse jogo contra o Arsenal na Premier League nesse domingo, no próximo domingo, né, dizendo aí o Taylor. É isso, né? Grande jogo importantíssimo neste domingo, jogo com transmissão da Rádio Sintonia Esportiva e Rádio Futebol na Canela 2. O grande jogo, grande clássico pela Premier League neste domingo, Chelsea e Arsenal, o jogo que acontece lá no Stamford Bridge. Estaremos acompanhando todos os detalhes e todas as emoções de mais esse grande jogo. Bom, vamos passar os outros resultados da UEFA Champions League aqui nesse apito final Pocket que estamos fazendo aqui na Rádio Futebol na Canela 2. Daqui a pouquinho na Rádio Futebol na Canela tem Red Bull Bragantino e Fortaleza. Mas vamos aproveitar aqui e trazer mais detalhes aqui dos jogos que estão acontecendo na UEFA Champions League, que já aconteceram, né? Para trazer mais detalhes para você. Vamos lá? Nesta terça-feira tivemos a rodada começando às 15 para as
4... Às 15 para as 4 não, às 15 para as 3 da tarde, onde tivemos os seguintes jogos acontecendo pela UEFA Champions League. O Benfica venceu o Ajax pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados... Os gols do Benfica foram marcados aqui... Tá. Os gols foram marcados do Benfica por Samuel Dahl e Leandro Barreiro. 2-0 para o Benfica diante do Ajax. E no mesmo horário, 15 para as 4 da tarde, jogo entre... Só para lembrar, o jogo entre Benfica e Ajax na Rádio Futebol na Canela 2. Na Rádio Futebol na Canela, o Union Saint-Gilloise venceu o Galatasaray pelo placar de 1-0. Vitória do Union Saint-Gilloise, gol marcado pelo Promes Akinpelu. No horário das 5 da tarde de Brasília, 4 da tarde no horário do MS, tivemos os seguintes resultados. A Juventus venceu o Bodo Glimt pelo placar de 3-2. O Napoli venceu o Karabag por 2-0. Tivemos também a vitória do Chelsea diante do Barcelona por 3-0. E você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela 2, Rádio Sintonia Esportiva e Rádio APADB KDV. Vitória do Bayer Leverkusen diante do Manchester City por 2-0. Também tivemos encerrado a partida entre Slavia Praga e Athletic Bilbao, jogo que ficou no 0-0. Está acontecendo nesse momento, tem jogos que estão acontecendo nesse momento na UEFA Champions League. Estamos com 51 minutos do segundo tempo para Olympique de Marseille 2, 0 para o... Ou melhor, 2 para o Olympique de Marseille, 1 para o Newcastle. 2 para o Olympique de Marseille, 1 para o Newcastle. E agora, 47 minutos do segundo tempo, o Borussia Dortmund está vencendo o Villarreal pelo placar de 3-0. Lá em Dortmund, o jogo vai até 50 minutos do segundo tempo. Bom, trazendo aqui os dois resultados de mais cedo, o Thiago Caetano. Surpresa do Union Berlim vencendo o Galatasaray por 1-0. E o Benfica, enfim, tirou a barriga da miséria e conseguiu a vitória diante do Ajax por 2-0. Exatamente, né? O Ajax continua nessa campanha terrível, né? O Benfica precisava dar uma resposta. Era o jogo dos desesperados. Amanhã nós vamos ter um grande jogo entre Arsenal e Bayern de Munique. Esse jogo aqui era o oposto da tabela, né? E o Benfica consegue, mas ainda não dá pra credenciar o Benfica aí como pra brigar por alguma coisa ainda, porque a equipe é muito regular. Exatamente. Ó, Rafael, jogo mais movimentado da rodada, por mais incrível que pareça, foi Bodo Glimt 2, Juventus 3. Bodo Glimt que chegou a abrir o placar, tomou a virada da Juventus, empatou o jogo e tomou o 3-2. Jogo maluco que aconteceu lá no norte da Noruega. Exatamente, que teve o gol da Juventus, gol marcado pelo Jonathan David, né, que fez o gol nos minutos finais de partida. E a Juventus, né, que obviamente, eu estava falando aqui, cobrando aqui das atuações da Juventus, não só da Champions, mas também da Calcio, né, que tendo os acontecimentos aí, mas a Juventus que voltou, né, que tendo aí agora com o Luciano Spalletti sendo o treinador da equipe da Juventus, né, tendo uma nova cara da equipe, tendo aí agora já algumas mudanças da equipe, né, com o Penda sendo titular, né, da equipe, mas também ali que de uma maneira aí que o Vlahovic não foi utilizado, não sei acho que não sei pela discussão aí do Spalletti, não sei, que a gente tem que ver pelas novas informações dos bastidores, né, lógico, mas o jogo foi muito maluco aí lá na Noruega e temos mais um gol aí do Borussia Dortmund, um gol marcado agora aí pelo Svensson no final da partida, 4-0 para o Borussia contra o Villarreal, né, uma vitória importante na equipe do Dortmund. Mas vamos voltar aqui para falar desse jogo lá na Noruega, um jogo muito maluco, né, e que a equipe do Juventus conseguiu a vantagem de uma vitória importante, né, pelo lado italiano, né, e que agora está na 21ª colocação com 6 pontos, e o Bodo Glimt continua lá embaixo com 2 pontos na 31ª. Então é uma recuperação agora para conseguir ter uma
de um respiro muito maior. É lógico, né, que com os tempos do Igor Tudor, que tem uma crítica muito grande pelo rendimento da equipe dentro de campo, né, sendo mais defensivo, não é tentar segurar a vantagem fora de casa, que me lembra daquele jogo contra o Real Madrid, que perdeu um jogo pelo placar de 1-0, que o croata mexeu muito mal, e isso acabou influenciando a derrota lá no estádio Santiago Bernabéu, que eu transmiti aqui pelo Futebol na Canela e também na Sintonia Esportiva. Então, esse é um resultado muito importante para a Juventus, e que agora, jogando fora de casa, e que agora volta as atenções para o Campeonato Italiano contra o Cagliari, nesse jogo nesse sábado agora, às 14h, e também temos aí a Copa da Itália contra o Udinese, contra a Napoli no Calcio, e vai enfrentar dentro de casa contra o Patos do Chipre às 5h de quarta-feira, dia 10 de dezembro do próximo mês, e que pode ser muito importante, né, nesses jogos fora de casa, e que a equipe da Juventus possa pontuar nesses momentos de decisão, e o técnico Luciano Spalletti muda aos poucos essa qualidade da equipe da Vecchia Signora, Taylor. É isso, são mudanças significativas que acontecem na Vecchia Signora, e estamos acompanhando aí essa gangorra que vive a Juventus nessa temporada, tanto no campeonato italiano, na Série A italiana, quanto na UEFA Champions League. Se a Juventus está numa situação meio gangorra, o Napoli vive um momento mais estável, né, o Thiago Caetano? Vitória diante do Karabakh por 2-0. O Napoli, com esse resultado, vai ascendendo na UEFA Champions League, chega à 18ª posição com 7 pontos. E no campeonato italiano, o Napoli ainda tenta a briga, está firme na briga pelo Scudetto, está na 3ª posição com 25 pontos. Exatamente, né? O Napoli no campeonato italiano deu uma vacilada pelo Champions, né? Tomou uma goleada, mas parece retomar o caminho aí para brigar por uma vaga, né? Pelo menos para repescagem no mínimo, né, Taylor? Napoli deve brigar pelos playoffs na última rodada, né? Brigar pela fase pré-oitavas de final, onde nós teremos aí esse confronto das equipes que ficaram entre a 9ª e a 27ª posição entre a 9ª e a 24ª posição, perdão, 9ª e 24ª posição da UEFA Champions League, da fase de Liga da UEFA Champions League. Bom, passando os demais resultados também, né? Passando a limpo os demais resultados, tivemos também a vitória do Olympique de Marseille diante do Newcastle por 2-1. Vitória de virada no Velodrome, com o gol dele, Pierre-Emerick Aubameyang. Lembra dele? Lembra dele, rapaz? Jogou bem no Borussia Dortmund, teve boa passagem também no Arsenal, teve uma passagem discreta no Barcelona mas agora... o Barcelona dele era nem uma sombra do que é o Barcelona hoje, né? Tem isso também, né? Tava ainda em remendos o Barcelona. E agora ele deixou a sua marca também na vitória as duas marcas, os 2 gols foram dele, Pierre-Emerick Aubameyang contra o Newcastle na virada do Olympique diante do Newcastle por 2-1, Rafael. Exatamente, temos aí de um jogo muito bom, né? A equipe do Olympique de Marseille tendo a posse de bola, né? E tendo a posse de bola aí no jogo, teve 74% de posse de bola contra 26% do Newcastle. Também, né? Mas foi do jogo de paciência no segundo tempo de virar a partida, né? Que teve aí o gol do Raven Barnes, da equipe do time do Newcastle no primeiro tempo, aos 6 minutos de jogo, que ninguém esperava por isso, mas teve o gol da equipe do Newcastle logo no início de partida, mas o Aubameyang apareceu na partida com 2 gols em menos de 4 minutos, mais ou menos, aí 4 minutos com os gols aí para a equipe do Olympique de Marseille, e conseguindo essa vantagem que precisa também, um resultado que a equipe do Olympique, que foi campeão da Champions também, né? Campeão da Champions,
de uma forma necessária, né? Que está aí no tentar conseguir chegar um pouco mais nos líderes, agora tendo aí na fase dos playoffs, né? O time do Olympique está na 19ª colocação e o Newcastle, que perdeu de virada, está na 8ª colocação, no limite na classificação na vaga direta e nos playoffs. Então o Olympique de Marselha fez de um bom jogo no segundo tempo, né? Na troca de passes, conseguindo chegar mais ao gol, e a equipe do Newcastle não conseguiu jogar muito bem no segundo tempo, e também justo o resultado da equipe do Olympique de Marselha com essa vitória lá na França, Taylor. É isso, exatamente, né? Exatamente, tá aí então esse resultado que vai fazendo a diferença para o Olympique de Marselha diante do Newcastle por 2-1. Terminou agora há pouco a partida entre Borussia Dortmund e Villarreal, 4-0 para o Borussia. Também tivemos Slavia Praga 0, Atlético Bilbao também 0, e o Chelsea vencendo o Barcelona por 3-0. Thiago Caetano, para fechar aqui a rodada de hoje, vamos falar um pouco aqui sobre que fase que vive o Borussia Dortmund. Apesar da queda, venceu bem o Villarreal por 4-0. Eu falei que foi no estádio da La Cerâmica, mas na verdade não. O jogo aconteceu no Signal Iduna Park. Signal Iduna Park em Dortmund. Vitória do Borussia diante do Villarreal por 4-0. E lá na República Tcheca, 0-0 para Slavia Praga e Atlético Bilbao. Realmente é preocupante a situação da equipe basca, que pode até mesmo cair para a La Liga 2. Está vivendo uma fase muito ruim o Atlético Bilbao nessa temporada. Agora não, agora já conseguiu se estabilizar, agora sim se reencontrou, está na 8ª posição, correu o risco de ficar no Z3, mas agora sim está conseguindo se reerguer. O Atlético Bilbao está na 8ª posição de La Liga com 17 pontos e empata diante do Slavia Praga fora de casa pelo placar de 0-0. Primeiramente sobre o Chelsea, vitória diante do Barcelona por 3-0. Chelsea já foi falado, perdão. Vitória do Borussia Dortmund diante do Villarreal, 4-0. Um Borussia Dortmund que estava apagado nas últimas rodadas e agora consegue essa vitória por 4-0. E a fase que vive o Atlético Bilbao. Será que a equipe basca tem que pensar na UEFA Champions League, ou talvez a prioridade nessa temporada pro Bilbao seja só pensar em La Liga, só pensar em uma reestruturação dentro do Campeonato Espanhol, Thiago? Em relação ao Dortmund, é um time que vem jogando muito bem, né? O Dortmund, mesmo quando não venceu o Bayern de Munique fora de casa, foi muito bem, faz bons jogos, às vezes nem consegue o resultado comparado com o time. O Villarreal, que a gente já muito expectativa, tem decepcionado nos grandes confrontos, né? E na Champions, quando pegou o City, agora com o Dortmund, não consegue nem competir contra o City, apesar de ter perdido apenas por 2-0. Vai ser um domínio amplo assim, do City, bem tranquilo. Depois o City até tirou um pouco o pé. E hoje, contra o Dortmund, um atropelo, né? Com 4-0 pela equipe alemã, que melhorou demais com o Conte, né? O Conte não. Com nossa, agora deu um branco. O técnico do Borussia Dortmund é o Niko Kovac. É Kovac, pelo amor de Deus. É o amor da vida sua e do TLF. Do Kovac. Desculpa. Mas também ele tem um cabelo espetacular, um olhar sedutor. Esse dia a gente tava fazendo o jogo do Dortmund, eu não lembro o que foi, você não tava. Eu tava na COP. Aí o TLF falou assim, se o Taylor estivesse aqui, ele estaria com a bunda aguada, ele falou. Mas estaria de cu duro, certeza. Voltando pro sério, né? Momento classe nossa. Sai. Então é um Dortmund muito forte, cara. E não, lógico, quando a gente projeta a equipe do Borussia, não é para bater campeão de Bundesliga e nem da Champions, apesar de ter chegado uma final recentemente e batido alguns vices aí constantes na equipe na Alemanha, mas é um bom trabalho do Kovac. E o Atlético de Bilbao, né, que você também citou, isso, né? Bilbao. O Bilbao essa temporada também abaixo do que a gente espera. O Bilbao sempre tinha muito forte, principalmente jogando em casa, mas essa é uma temporada ainda de muitas oscilações. Exatamente, né? Com esse resultado de 0-0, o Atlético Bilbao, o Athletic Club, soma 2 derrotas, vem de goleada do Barcelona por 4-0.
nesses últimos 5 jogos só ganhou do Oviedo, do Real Oviedo, mas como diria Thiago Neves, né, se não ganhar do Real Oviedo, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, também teve jogos difíceis, né? Na verdade, vem de uma sequência ruim, perdeu para o Getafe em outubro, pela La Liga, perdeu o clássico contra a Real Sociedad por 3-2, perdeu para o Newcastle na Champions por 2-0, aí ganhou do Oviedo por 1-0, mas tomou a taca do Barcelona por 4-0, e agora empate contra o Slavia Praga em 0-0. O próximo confronto do Atlético Bilbao será contra o Levante pela La Liga, pelo Campeonato Espanhol. Bom, só repassando os jogos de amanhã antes de fecharmos a conta aqui na UEFA Champions League. Amanhã, pela Champions, a rodada começa a partir das 15 para as 3 da tarde no horário de Brasília, 15 para as 2 da tarde no horário do MS. A Rádio Futebol na Canela transmite todas as emoções de Copenhagen e Kairat Almaty. Rádio Futebol na Canela transmite Copenhague e Kairat Almaty. E no mesmo horário, na Rádio Futebol na Canela 2, tem Pafos e Mônaco. Pafos e Mônaco na FNC 2. E aí, às 4 da tarde, no horário do MS, 5 da tarde no horário de Brasília, tem todos os jogos aí. E que jogos que vamos ter nessa quarta de Champions, hein? 5 da tarde tem Olympiacos e Real Madrid. Grande jogo. Sporting e Clube Bruges. Eintracht Frankfurt e Atalanta. Liverpool e PSV Eindhoven. Atlético de Madrid e Internazionale. PSG e Tottenham, jogo com transmissão, ou melhor, Atlético de Madrid e Internazionale é o jogo com transmissão da Rádio Futebol na Canela. E aí teremos também Paris Saint-Germain e Tottenham, e com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, Rádio Sintonia Esportiva e Rádio APADV Cadevi, o careca mais querido do Brasil, só que não está chegando de volta às ondas dos canais da Rádio Futebol na Canela, com Arsenal e Bayern de Munique, narração do Thiago Lopes de Faria, trazendo todas as emoções de mais esse grande jogo. Só para relembrar então, Arsenal e Bayern de Munique, tem a narração dele, que tem a cara da morte. Ela estava viva. Ele viu a cara da morte e ela estava viva. Era para entrar a vinheta dele, né? O pessoal também aqui não me ajuda, né? Thiago Lopes de Faria traz todas as emoções de Arsenal e Bayern de Munique. Não perca, então, aqui na Rádio Futebol na Canela 2, Rádio Sintonia Esportiva e APADV Cadevi. São os jogos desta quarta de Champions. Agora, é hora de termos o conceito do jogo. Vamos saber quem foi o pior em campo nesse momento na vitória do Bayer Leverkusen 2-0 diante do Manchester City. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Pior em campo para você, Thiago Caetano. Marmouche. Marmouche, pior em campo para o Thiago Caetano. Para você, Rafael Cabral. Eu vou com o Thiago Caetano. O Marmouche não jogou bem nessa partida, né? Entrou no lugar do Haaland no primeiro tempo, aí foi substituído e entrou camisa 9. Mas o Marmouche, né, tentando fazer aí um papel de centroavante, não conseguindo fazer, né, de boas jogadas e também para definir as finalizações. O meu voto para o Marmouche. Marmouche, então, o pior em campo, eleito pelos nossos comentaristas. Eu também vou de Omar Marmouche. Não falei, em pouquíssimos momentos eu falei o nome do Marmouche, então por isso, para mim, pior em campo fica para o Omar Marmouche. Realmente foi muito abaixo do que poderíamos aguardar aí do camisa 7
do Manchester City. Agora vamos à eleição do melhor em campo. Quem leva o troféu? Marcelo da Silva? Professor. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. O melhor em campo para você, Thiago Caetano. Eu vou ficar com o Garcia, mas uma menção honrosa também a todo o sistema defensivo da equipe do Leverkusen, mas eu vou ficar com o Alex Garcia. Vou adiantar meu voto então, para complicar a vida do Rafael. Meu voto vai pro Alex Grimaldo, camisa 20, fez o gol que abriu o placar, teve boa movimentação, ajudou na defesa, jogou bem no ataque. Para mim, Grimaldo, o melhor em campo. Para você, Rafael Cabral, desempata aí. Ou você vai empatar tudo, vai embolar tudo. Liga lá, Rafael. Taylor, quero até imaginando aqui, tendo também a posição do meio de campo da equipe do Bahia, né? Em que as bolas, né, no setor de meio de campo, né, tendo o controle de jogo, e principalmente você já citou aqui do Grimaldo, que é um jogador de meio de campo, tendo as ações no jogo. Também o Massa também tem que ressaltar também no setor de meio de campo, o Ibrahim Massa, que também foi o grande nome do jogo, né, que tem, além dos gols marcados aí pela equipe do time do Bayer Leverkusen, né, na partida em que foram feitos aí. Então, do meu voto aí também, eu até vindo da partida, o Grimaldo que teve um bom jogo, inclusive fez o gol na partida e também teve um controle mais na partida desse jogo e principalmente e também arrumando as ações no setor defensivo e principalmente no meio de campo, e que foi ganho na equipe do Bayer Leverkusen. Meu voto para o Grimaldo, número 20. Grimaldo, então, com a camisa de número 20, então, escolhido o melhor em campo nesse momento. 2 votos por Grimaldo, 1 para o Alex Garcia. São os resultados que tivemos aqui dos melhores em campo. Perdão, qual foi o voto do Rafa? Grimaldo. Alex tá. Grimaldo com o número 20. E assim vamos encerrando mais essa grande transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Thiago Caetano, muito obrigado pela grande participação. Boa noite para você, um bom descanso. E 9h30 tem momentos de tensão, afinal de contas. Podemos ter a definição do campeão brasileiro mais tarde, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Rádio Futebol na Canela acompanha os 2 jogos em simultâneo. Rádio Sintonia Esportiva transmite as emoções de Atlético Mineiro e Flamengo. Estaremos também de olho em Palmeiras, em Grêmio e Palmeiras, lá na Arena do Grêmio. O Thiago Caetano, seu destaque final. O Atlético vai fazer de tudo para não deixar o Flamengo fazer festa, né? Já que o Atlético tem uma rivalidade histórica com a equipe rubro-negra, mas o Flamengo tem tudo para ter uma semana histórica mais uma vez, né? De 2 conquistas muito grandes. O brasileiro é questão de tempo. Então, o meu destaque fica para essa noite de decisão, com o Palmeiras praticamente com todo o time reserva, enfrentando o Grêmio, por isso, jogando em casa, deve vencer seu jogo, e aí basta o Flamengo vencer o Atlético. Então o destaque fica para esse, além também de amanhã um grande jogo da rodada da Champions, e para mim talvez o melhor jogo, né? A Arsenal e Bayern de Munique, os 2 primeiros colocados de fase de liga da Champions, amanhã vão esfregar metal, viu, Taylor? Grande jogo amanhã, para vocês acompanhar aí na Rádio Futebol na Canela, na Sintonia Esportiva, na Rádio APADV Carevi. Bom descanso, vou tentar dar uma recuperada, porque hoje foi brabo, viu? Fui no sacrifício, viu, Taylor? Nós todos fomos no sacrifício, foi no peito e na raça, mas no caso aí do Thiago Caetano, ele está se recuperando aí de uma gripe. Desejo todas as melhores aí ao Thiago Caetano, que saiu daqui, já tem que preparar o chá de camomila, aquele chá não de camomila, aquele chá de, enfim, né, chá expectorante, pegar aquele chá expectorante lá bem quente também, passar aquela pomada no peito para aliviar um pouco mais aí a congestão nasal. Rafael Cabral, muito obrigado pela sua grande participação. Bom descanso para você, seu destaque final.
Valeu, Taylor. Grande abraço também para o Tchau Caetano, que esteve aqui na transmissão. Amanhã estamos juntos, hein? Amanhã estamos juntos aí. Mais um jogo da Champions, né? Arsenal e Bayer Leverkusen, Emirates Stadium, Londres, Inglaterra, terra dos Beatles, né? E nós vamos estar juntos aí com o Thiago Lopes de Faria, na narração. A gente está aí nas reportagens e toda a nossa equipe. O Tchau Caetano vai estar nos comentários e toda a equipe fazendo parte desse grande jogo. E também na Europa League, um grande jogo também na quinta-feira, mas também olhos voltados para o Brasileirão, meus amigos, olhos voltados para o Campeonato Brasileiro, meus amigos. Jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, 9h30 da noite, com a transmissão da Rádio Sintonia Esportiva, também a Rádio Futebol na Canela, também acompanhando também Grêmio e Palmeiras, também no mesmo horário. Todas as emoções que possam definir o Campeonato Brasileiro de Futebol. Será que o Flamengo conquista o campeonato hoje ou vai para a próxima rodada, dependendo dos resultados aí do time alviverde? E esse Campeonato Brasileiro, que vou te contar aí, é muita emoção para tanta gente aí que está acompanhando o Campeonato Brasileiro. A procissão tá acabando, hein, meu amigo? Grande abraço, Taylor, felicidades e até a próxima. Até a próxima. Lembrando, né, que já temos aí os 4 definidos para a próxima Série A. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Clube do Remo vão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cai para a Série B já confirmado o Sport, mas já tem aí essa briga para saber quem é que vai cair junto com ele. Será o Juventude? Será o Fortaleza? Será o Santos? O Internacional? Até o Vasco da Gama pode estar na briga, hein? Vasco que tá caindo aí de rendimento, pode até mesmo, né, cair pelas tabelas e corre o risco de rebaixamento também o Vasco da Gama. Enfim, Vitória também está nesse risco. Enfim, fica aí toda essa expectativa para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Hoje tem o início para a rodada 36, faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão. Vai sobrar emoção na parte de cima, na briga pelo título, na briga pelos campeonatos internacionais, principalmente pela Libertadores já está quase tudo definido. E na parte de baixo da tabela, quem foge do rebaixamento. Não percam, hoje 9h30 da noite, Rádio Futebol na Canela, Rádio Sintonia Esportiva, acompanhando todas as emoções da antepenúltima rodada do Brasileirão. Sintonia Esportiva com as emoções de Atlético Mineiro e Flamengo. Rádio Futebol na Canela alternando Galo e Flamengo e Grêmio e Palmeiras. A todos, meu muito obrigado pela grande audiência, obrigado por estar conosco. A Champions volta amanhã com todas as emoções de Arsenal e Bayern de Munique. Canais da Rádio Futebol na Canela com as emoções da UEFA Champions League. O caminho para Budapeste passa por aqui. Rádio Sintonia Esportiva, 5 anos de tradição, emoção e paixão pelo esporte. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. FNC 2. Rádio Sintonia Esportiva. A sintonia campeã. Futebol na Canela 2. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. FNC. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São 2 lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Antonino, 514. Anote o nosso telefone, 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. FNC 2. RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 99280-3499 ou 99980-0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
Futebol na Canela 2. Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas, porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça sua pizza. 3366-1696, 3366-1696 ou mande um WhatsApp no 99905-0980. De novo repetindo o WhatsApp, 9905-0980. FNC 2. Marmitaria da Cá, marmitas e marmitex, a melhor comida de Anastácio e região. Rua Praça das Nações, centro de Anastácio, ao lado do Correio. Ligue e peça seu almoço através do 67-993050733. Eu vou repetir, 67-993050733. Marmitaria da Cá, eu indico em Anastácio. Futebol na Canela 2. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Uniforme para times profissionais, amadores. Rua José de Alencar 351, Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67-99218-3995. Eu vou repetir, 67-99218-3995. Pelo contato @rmcamiseta.com.br. Invictus Esportes. FNC 2.